Boa noite a todos da Casa Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, dia 13 de 1 de 2021, e estamos recebendo novamente essa pessoa que a gente conheceu ali em dezembro, que fez uma palestra para a gente maravilhosa e aceitou o convite para voltar aqui e trazer mais reflexões para a gente, que é a Marina. Olá, Marina, boa noite. Boa noite, Jordana. Boa noite, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui de novo. A gente fazer essa ponte aérea, né? Ribeirão Tupaciguara pela internet. Fico muito feliz com o convite. Nós é que ficamos muito felizes com a sua presença aqui de novo. O pessoal gostou muito da última vez, daquela parábola que você contou pra gente, as reflexões. Então, a gente está muito feliz de você estar aqui de novo com a gente. E hoje, com esse tema, né, o espírita deve ser. O que será que vem aí? Esse tema que eu escolhi hoje é parte de um livro que chama Opinião Espírita, do Chico Xavier, de Espíritos Diversos. Essa mensagem é do André Luiz, no capítulo 7 desse livro. Aliás, quem tiver ele em casa e quiser ir acompanhando a mensagem também, acho que é legal, né? Olha, que interessante, então. Mas estou curiosa, hein? O espírita deve ser. Vamos ver o que vem por aí. E, Marina, nós temos algumas pessoas aqui já chegando. Não sei se tem alguém da sua família. Geralmente aparece mamãe aqui, aparece irmão. Se aparecer alguém, você avisa pra gente dar uma boa noite. Pode Várias, deixar. várias pessoas aparecendo aqui para acompanhar. E, para a gente não perder muito tempo, Marina, gostaria de convidar todo mundo já para a gente fazer a nossa prece inicial. Então, vamos lá, todo mundo, concentrar, que tal? Vamos lá, então? Então tá. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar fundo, tentar de alguma forma acalmar a nossa postura, acalmar a nossa musculatura, relaxar um pouquinho, esquecer as contrariedades do nosso dia a dia e focar o nosso pensamento em Deus, em Jesus, para ter com Ele sempre esse diálogo, para poder ver nele esse amigo, onde eu posso, nesse momento, contar para ele as minhas dores, as minhas dificuldades. Que a gente possa abrir o nosso coração, que às vezes fica um pouco fechado, para ouvir os conselhos da espiritualidade, para ouvir até os conselhos do nosso próprio eu, da nossa própria consciência, que tenta o tempo todo conversar com a gente. A gente fica, às vezes, com o coração um pouco fechado para as mensagens, do evangelho. E nesse momento que a gente possa fazer esse movimento de tentar abrir o coração, tentar tirar essa armadura que faz com que a gente não escute às vezes. Que a gente possa se abrir com Deus, pedir a presença do nosso anjo guardião, para que, se possível, ele esteja do nosso lado nesse momento, nos ajudando a compreender, nos ajudando a relaxar e pensar um pouco mais nos nossos problemas. Pedimos a Deus de infinita misericórdia, de infinito amor, que possa aproveitar esse momento para achar a brecha no nosso coração, para que a gente seja curado, para que a gente reflita, para que a gente seja fortalecido. Que a gente possa se dirigir agora, todo mundo junto, um pensamento de amor, em favor de todos aqueles irmãos que vão fazer os tratamentos hoje com a gente, à distância, esses irmãos que estão pedindo o auxílio da prece, que estão passando por dificuldades, que a gente possa rogar a Deus a misericórdia, o tratamento, o amor, para que Ele englobe essas pessoas também, e elas possam ter um pouco de alívio das suas dores. Pedimos a Deus também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, das pessoas queridas que nós sabemos que estão passando por um momento difícil, um momento de dor. Então, que possamos lembrar delas também, colocá-las nessa oração. Pedimos para o nosso lar, para toda a nossa família. Pedimos também a Marina, que hoje vai trazer as reflexões aqui para a gente, para que ela possa ser abençoada, instruída pelo seu mentor, e que ela possa contribuir muito
para nossa reforma íntima também. Jesus abençoe ela e a família dela. E agradecemos, finalmente, a Deus por nos permitir, por nos dar os meios de poder estar aqui hoje, refletindo, pensando e nos sustentando coletivamente. Que Deus abençoe o nosso estudo. E assim seja. Amém. E assim, várias pessoas chegaram aqui, várias pessoas da casa. Quero falar oi para eles rapidinho. Boa noite, Luciana. Boa noite, Joãozinho. Boa noite, Cleusa. Boa noite, Virgínia. E várias outras pessoas que apareceram aqui para acompanhar. E, bom, vamos lá então, Marina. Vamos descobrir o que tem aí pra gente hoje, pra gente pensar junto e refletir junto. Então, vou te deixando por aí e no final eu volto. Que Jesus te abençoe, te inspire muito e, novamente, que você se sinta muito acolhida na nossa casa, tá bom? Beijinho, até mais. Muito obrigada, Jordana. Bom, então, como a gente falou logo agora no início, né, antes da prece, o nosso tema de hoje é uma mensagem do livro Opinião Espírita, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, de espíritos diversos. Essa mensagem, que é O Espírita Deve Ser, é uma mensagem do André Luiz, que eu trouxe porque é uma reflexão que eu tenho feito bastante, né, particularmente comigo mesma, e eu acho que todos nós precisamos fazer essa mesma reflexão que ele traz aqui. Penso que a gente pode trocar a palavra espírita aqui também por qualquer outra palavra de algum ser humano que queira fazer o bem, que queira seguir um caminho positivo. Então, a gente pode trocar aqui por cristão, por budista, por qualquer outra denominação que a gente possa seguir, até mesmo por ateu, enfim, qualquer pessoa que seja, que deseje seguir um caminho positivo. Então, acho que a gente pode falar aqui, né, nos aproximando dessa posição, independente de onde a gente siga. Obviamente, vamos falar aqui dentro da doutrina espírita, falando diretamente aos espíritas, mas se tiver alguém que siga alguma outra corrente religiosa ou que tem uma outra crença, também leve para si essas mesmas ideias. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a mensagem antes da gente entrar nela propriamente. A mensagem que a gente trouxe começa com comentário, né? Ela é um comentário a uma questão do Livro dos Espíritos, que é uma questão, a primeira da parte do livre-arbítrio, dentro da lei de liberdade. A lei de liberdade fica lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte dele, na parte que vem falando sobre todas as leis, e dentro dessa lei de liberdade a gente tem diversos pontos, e um deles é o livre-arbítrio. Nós vamos focar um pouco nessa primeira questão, que é a questão 843 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler aqui para a gente, só para a gente ter uma ideia do que o André Luiz está querendo comentar com a gente. A pergunta é sobre o homem ter o livre-arbítrio em seus atos, né? Vou ler aqui para a gente, só para a gente poder acompanhar. Então, a questão: o homem tem livre-arbítrio em seus atos? A resposta: se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, tomando essa questão 843 do Livro dos Espíritos como ponto inicial da nossa discussão de hoje, pensando na questão do livre-arbítrio, de nós podermos pensar, de nós podermos raciocinar para ter essas atitudes, a gente começa a refletir um pouco em como a gente usa esse livre-arbítrio. O primeiro ponto é como a gente vem usando esse livre-arbítrio ao longo das nossas vivências, ao longo do nosso dia a dia, né, no nosso dia a dia, em cada um dos momentos que a gente passa no dia, em cada situação que às vezes nos tem uma aprovação, uma oportunidade de agir de determinada maneira e a gente age de determinada outra maneira, né? Enfim, como que a gente consegue seguir isso? Para a gente pensar um pouco nessa questão da lei de liberdade, a gente precisa entender que ela, ao longo dessas questões, né, e aí eu sugiro também que quem não conhece essas questões do Livro dos Espíritos procure lê-las, principalmente essas aqui do livre-arbítrio, mas antes disso vem falando também sobre liberdade de pensamento, liberdade de consciência, enfim, essas liberdades que nós temos e que com elas vêm essas responsabilidades. Então, o livre-arbítrio que nós
que já somos racionais, que já temos algumas construções que nos permitem tomar as nossas próprias decisões, vem junto com uma responsabilidade. Então, toda a liberdade vem atrelada a essa responsabilidade da ação. E aí, vamos fazer a leitura da pergunta, né? Da pergunta não, da mensagem do André Luiz, para a gente poder comentar esses pontos que são interessantes para a gente tirar para nós mesmos, né? Então, ele começa a mensagem falando: o espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape. Tacape é uma arma indígena, né? Uma arma na pele de seus semelhantes. Então, precisamos ser verdadeiros, mas não agressivos, tendo cuidado com essa verdade para não convertê-la numa arma, em algo agressivo, para não ferirmos o outro, ferirmos o nosso semelhante com essa verdade. Bom, mas não displicente que chegue a favorecer o mal, a força do mal, sob pretexto de cultivar a ternura. Generoso, mas não perdulário. Perdulário significa esbanjador, né? Que abrace a prodigalidade, que é ter a mão aberta, né? Ser extremamente gastão. A prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que despontam nos outros. Doce, mas não tão doce que atinja a dúbia melifluidade, que é aquela doçura duvidosa, doçura incerta, incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Claro, mas não desabrido, desabrido é rústico, áspero, né, rude, dando a ideia de eleger-se em fiscal de consciências alheias. Franco, mas não insolente, ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Calmo, mas não sossegado, que se afoga em preguiça. Confiante, mas não fanático, que se abstenha do raciocínio. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se. Diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, diz a filosofia, e para conhecer a nós mesmos é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação, porque efetivamente o equilíbrio nunca é demais. Então, eu penso que nessa mensagem, o André Luiz traz para a gente uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias, né? Como a gente vem usando o nosso livre-arbítrio e de que forma a gente tem temperado essas emoções. Porque muitas vezes a gente fica cultivando o extremo de alguma coisa que parece positiva, mas que na verdade não necessariamente é positiva, mas que na verdade pode estar ali travestindo uma coisa que não seja boa, alguma má inclinação, alguma imperfeição nossa que a gente finge que é legal. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala para alguém, dá um conselho para alguém, alguma coisa que desejamos que aquela pessoa faça de determinada maneira, que achamos que está fazendo de um jeito errado, e que mesmo tendo, em primeiro ponto, a nossa intenção, né, primeira ali, ou a mais superficial delas, ser de auxiliar aquela pessoa num determinado caminho, que ela faça aquilo porque aquilo é melhor para ela. Se a gente for olhar um pouco mais a fundo, às vezes aquela atitude nossa de repreender a pessoa, de corrigir aquela situação, vem mais trazendo à tona ali o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade de sabermos, né, ou de acharmos que nós sabemos mais do que aquela pessoa como seguir aquele caminho. Enfim, isso é um exemplo prático, um exemplo do dia a dia, um exemplo simples. Mas que a gente faz, né? Realizamos coisas nesse sentido por diversos momentos, né? Em diversas situações do nosso dia. E o Espiritismo vem nos trazer esse desafio maior do que nós já tivemos, né? Em outros momentos, porque
começamos a nos comprometer mais nesse momento em que nos tornamos espíritas, né? Nos comprometendo mais com essa verdade, com essa busca pelo conhecimento, com essa busca por saber esses caminhos da eternidade e trazendo junto, né, dessa busca também uma necessidade de colocar aquilo em prática, de não apenas conhecer, mas também sentir e também colocar em prática. É como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item que fala sobre os bons espíritas. Ele começa ali, né, no primeiro parágrafo, já falando isso, que é não apenas conhecer a verdade, mas senti-la acima de tudo. E aí a gente pode trazer para o nosso cotidiano, não apenas no sentir, né, mas também no colocar aquilo em prática, no colocar aquilo em ação, que é, obviamente, o que está querendo dizer ali no texto. E a gente sabe que esse bom espírita, né, continuando nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe ali, acompanhando essa leitura, entendendo o que está escrito ali nesse item, que está muito relacionado ao item anterior, que é do homem de bem, que eu gosto sempre de dizer que de todas as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, eu penso que a mais importante delas é o homem de bem, porque ela traz um roteiro ali para a gente seguir. Se a gente não pudesse ler mais nada, aquela fosse a única mensagem que nós pudéssemos ler, ela já traz um resumo, uma síntese de tudo aquilo, porque fala desse agir no cotidiano, né, do agir no dia a dia, da gente buscar todos os dias interrogar nossa consciência do quanto de bem nós fizemos, se fizemos todo o bem que podíamos, se fizemos algum mal a alguém, se alguém tem algo a reclamar dessas nossas ações, mas não essa reclamação do mundo, né? Não essa reclamação com as aparências ou com as questões exteriores ou com essas ilusões do mundo, mas sim essa reclamação nas necessidades, no íntimo, da nossa atitude, das nossas ações no mundo de modo geral. Enfim, essa mensagem do homem de bem vem trazendo ali em síntese tudo aquilo que a gente precisa buscar. E encerra ali, né, o finalzinho dessa mensagem fala que ali não estão listadas todas as características do homem de bem, mas quem se esforça por conseguir aquelas está no caminho para as demais. E se nós nos esforçamos por conquistar a paciência, por praticar a caridade, por interrogar a nossa consciência, o que a gente vem fazendo de bom, o que a gente vem fazendo de ruim, se nós estamos no caminho ou não, tendo esse hábito diário de nos interrogar, de buscar ali nas nossas atitudes, buscar nos nossos pensamentos, além, né, acima ainda das atitudes, buscar no nosso íntimo, o que a gente tem para ser modificado, o que a gente já tem que está positivo, que a gente pode usar em favor dos outros, o que a gente pode usar em favor da nossa própria evolução, o que a gente ainda precisa burilar, trabalhar, dar uma modificada, quais as nossas dificuldades mais graves, aquelas que precisam ser trabalhadas primeiro, quais as outras dificuldades que a gente carrega que não parecem dificuldades, mas que estão ali tão cristalizadas que a gente mal consegue identificar. Quando a gente começa a identificar tudo isso, a gente começa a entrar nesse trabalho do bom espírita, né, do item seguinte, no item 4, do capítulo 17 do Evangelho. E aí, no finalzinho desse item, a gente tem que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço em domar suas más inclinações. Então, esse esforço em procurar trazer para esse equilíbrio, que o André Luiz fala para a gente, de não exagerarmos numa atitude apaixonada, de não buscarmos sermos rígidos demais com as coisas, mas também não perdendo a essência, não perdendo o nosso compromisso, seguindo com essa base sólida, estruturada, seguindo nessa construção bem fundada, mas trazendo ali, né, um pouco de reflexão em cada situação que a gente passa, buscando nos burilar, buscando questionar, interrogar nós mesmos em todos esses momentos. E penso que isso tem muito a ver também com a questão 919, a tão famosa questão 919 do Livro dos Espíritos,
que fala do conhece-te a ti mesmo. Como a gente poderia não citar isso, né? Estando com esse final do texto falando do conhecer-se a si mesmo. Nós precisamos nos interrogar nossa consciência, interrogar as nossas atitudes, observar como se a gente estivesse olhando por cima as situações passando, como se a gente pudesse colocar um drone para observar as nossas atitudes ao longo do dia, ao longo dos dias, enfim, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que ainda me incomoda, o que eu já consigo dar um passinho além do que eu dava, o que a gente consegue já modificar dessas situações todas que a gente carrega ao longo das encarnações, né? Ao longo dessa vida e das outras. Então, pensando nesse caminho do meio, a gente precisa ter principalmente essa temperança, essa ponderação, sermos mais ponderados no sentido de compreender o que cada situação exige de nós, o que cada situação vem nos ensinar, como nós podemos agir de uma maneira mais cristã, de uma maneira mais verdadeiramente espírita, como nós podemos levar aquelas situações do dia a dia como verdadeiros aprendizados, que são, em verdade, né, para o nosso aprimoramento, para a melhoria dos outros, para fazermos o que a gente vem fazer aqui na Terra, né, que é aprender e auxiliar no aprendizado alheio também. Então, pensando nesse caminho do meio, pensando nessa ponderação, a gente precisa compreender o que está por trás disso tudo, o que está por trás, né, das aparências materiais, dessas situações que a gente enxerga, do que a gente vê aqui na Terra. Se a gente tem uma compreensão já da nossa imortalidade, né, de que somos seres que, independente desse corpo, independente dessa casa, independente da matéria, independente de tudo que a gente tem aqui na Terra, das posições sociais, enfim, das posições todas no mundo, independente disso tudo, nós existimos, nós continuamos com essas dificuldades, nós continuamos com as nossas virtudes, principalmente, nós continuamos nessa constante reforma íntima, nessa constante busca. E como que a gente pode seguir nessa busca, seguir nessa constância, se a gente ficar muito chocado com as situações do mundo, né? Ou para o negativo, ou para o positivo, se a gente ficar extremamente envolvido nas questões materiais, ao invés de observar para essas situações todas que a gente passa, sejam as muito boas, sejam as muito ruins, como questões passageiras, como situações em que nós passamos, né, na verdade, por elas, e não situações que estão intrínsecas a nós, como objetos da nossa aprendizagem, como situações todas que são concessões divinas para que a gente possa agir de uma maneira melhor, que a gente possa angariar esses aprendizados, angariar todas essas conquistas eternas que a gente vai trazer por todas as outras encarnações, além delas, no plano espiritual, enfim, o que a gente pode retirar de eterno dessas situações. E a gente começando a observar esse eterno que a gente tira de cada uma dessas situações, a gente começa a compreender que não existe uma fórmula exata para cada situação que a gente passa na Terra. A fórmula, na verdade, é observar e pensar nos exemplos que a gente tem. A fórmula é o buscar onde a gente pode ter o amor de verdade, não esse amor da forma com que a gente entende ainda no mundo, mas o amor de Jesus, esse amor que Jesus vem nos ensinar, né? Esse amor de Deus, como que a gente segue a lei divina com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, como a gente se aproxima mais dos exemplos que a gente tem de Jesus, dos seus discípulos, dos grandes espíritos que a gente observa aqui na Terra, né, desses grandes nomes que a gente vê, por exemplo, dentro do Espiritismo, a gente tem diversos exemplos também, né, como o Chico, como o Emmanuel, como o Eurípides, o Divaldo, enfim, tem diversos exemplos que a gente pode citar. Dentro dos livros, então, mais exemplos ainda dessas pessoas que a gente pode seguir como exemplos mesmo, né, que a gente pode olhar para nos espelhar, para aproximarmos mais dessas pessoas no que nós queremos e devemos seguir. E aí a gente começa a observar esses
esses moldes, né, esses modelos ali, pensando, obviamente, sempre em Jesus como esse nosso modelo maior, como esse guia amoroso, como esse caminho, verdade e vida, né, como ele mesmo se descreve, observando como que a gente se aproxima mais dele em determinadas situações, nos interrogando o que nós fazemos, o que nós podemos fazer nessa situação que estamos vivendo agora, seja ela qual for, para nos aproximarmos mais de Deus, para nos aproximarmos mais desse caminhar de Jesus. Como que esses espíritos que nos acompanham, os nossos espíritos protetores, os nossos mentores, nossos amigos espirituais, né? Enfim, como a gente quiser chamar, os nossos anjos, guardiões, enfim. O que esses espíritos que estão próximos de nós, buscando nos auxiliar, nos puxar a mão para que a gente possa andar passo a passo de uma maneira melhor, como que eles estão vendo a nossa atitude naquele momento? Se eles estão olhando e felizes porque nós estamos contribuindo para a nossa própria evolução, ou se eles estão olhando e ainda tristes porque continuamos caindo nos mesmos erros, continuamos deixando as nossas inclinações negativas ainda imperarem. Porque tem uma outra questão que também é discutida aqui na Lei de Liberdade, né, no Livro dos Espíritos, que é a questão de que muitas vezes a gente traz conosco das encarnações anteriores, de toda a nossa vivência, más inclinações, situações ainda muito cristalizadas, esse novelo todo emaranhado, né, que a gente traz de sentimentos, de ações mais imediatas, enfim. E que às vezes a gente coloca a culpa, vamos dizer assim, no corpo, uma culpa biológica para os nossos vícios, para as nossas más tendências. Mas quando a gente age positivamente, isso tem lá na última questão da Lei de Liberdade, né, que na verdade é um resumo, é na 872, é um resumo da Lei de Liberdade ali, um resumo teórico. Quando a gente age, lá fala, né, que quando a gente age no bem, quando a gente pratica uma ação no bem, a gente já sabe que aquilo é nosso. A gente já traz ali a responsabilidade para a gente. Mas ainda quando a gente faz essas atitudes negativas, a gente não traz. Mas que, em verdade, ambas estão direcionadas, né? Estão nessa mesma linha dos nossos sentimentos, da nossa bagagem, do que a gente já traz de construção para a gente, ou do que a gente ainda traz de inclinações negativas. E aí a gente pensa um pouco, né, sobre isso tudo que a gente carrega, o quanto a gente coloca ainda, às vezes, a culpa das nossas coisas negativas ou no nosso corpo, ou nos obsessores que possam nos acompanhar, ou na outra pessoa, na mãe, no pai, no vizinho, na vizinha, na pessoa que parou o carro na porta de casa, na chuva que está caindo, que não está ajudando, ou no sol que está demais e eu não estou aguentando. Enfim, o quanto a gente coloca a culpa nessas coisas externas, mas, na verdade, se a gente tiver o equilíbrio dentro de nós, esse equilíbrio de compreender que vamos ter situações de dificuldade no mundo, estamos aqui para aprender, então, como numa prova, como na escola, vai ter aqueles exercícios mais difíceis, vão ter aquelas coisas que a gente se sai melhor, que nós já aprendemos, que nós já estamos nesse caminho, e é sempre bom exercitarmos isso e evoluirmos nesses pontos, mas que também precisamos evoluir nas questões que a gente não sabe direito. Por exemplo, no meu caso, se precisar fazer uma conta de matemática, uma situação ali de cálculo, eu vou ter uma dificuldade. E a gente traz isso para a nossa vida, né, em questão de eternidade, temos ali também essas situações que nos trazem ainda dificuldade, como a irritação, como a cólera, o ciúme, enfim, a gente pode dar inúmeros exemplos aqui desses vícios que a gente traz, todos eles muito agarradinhos ali com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade. Então, o que a gente pode fazer nessa mudança? A gente pode, em primeiro momento, identificar, conseguindo entender que nós somos espíritos que estamos aqui para aprender, que estamos em evolução, que já temos condições de compreender o que acontece conosco, né? Que nós trazemos tudo isso de muito tempo,
e que estamos aqui para corrigir e principalmente para evoluir, né, para caminhar mais para frente, para dar mais passos, que esses passos não podem ser dados de uma hora para outra, não podem ser saltos repentinos, que tudo obedece uma ordem natural. Se a gente observar a natureza, observar o crescimento de uma planta, observar o crescimento de um pássaro, desde que o ovo é botado até a hora que ele começa a aprender a voar, que ele começa a aprender a se alimentar das plantinhas, né, das frutas. Se a gente observar tudo o que acontece na natureza, o nosso próprio crescimento biológico, a gente vai entender que as etapas não são puladas, mas que cada uma delas tem ali a sua dificuldade e tem as suas vantagens. Que a gente já tem esse equilíbrio circulando, né, o nosso crescimento. Mas falta para a gente ainda compreender e buscarmos equilibrar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa forma de lidar com o mundo, a nossa forma de enxergar, de perceber esse mundo também. E aí a gente começa a tentar não ficar mais pulando os degraus da escada. Aconteceu uma situação interessante que acho que ilustra bem isso, se a gente for pensar, né, na nossa evolução. Agora eu estava subindo a escada para vir aqui para a nossa transmissão. Meu cachorro sobe junto comigo. E ele foi pular 2 degraus. Foi passar por aquele degrau. E ele escorregou de volta, né? Ao tentar pular mais degraus do que o normal, do que esse caminho, né? Ele escorrega e tem essa dificuldade de ter que voltar e ir novamente, subir esse outro degrau, esses 2 outros degraus, com calma, com parcimônia, com mais ponderação. Obviamente, a gente trazendo isso para a nossa reflexão, de que nós não podemos pular 2 degraus, não podemos querer passar, avançar demais esses degraus, porque é pouco a pouco, passinho a passinho que a gente vai conseguir atingir a nossa evolução. Então, é procurar ter esse equilíbrio de entender o que já temos de positivo com o que ainda precisamos construir nesse tempo, nessas circunstâncias. E sempre ter em mente o maior mandamento, que a gente tem também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o maior mandamento, que é um trecho ali do Evangelho de Mateus, se eu não me engano, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, que é o do amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E lá a gente depreende daquilo que nós precisamos buscar. Primeiramente, esse amor a Deus, ou seja, termos essa conexão com Deus, termos essa compreensão da abundância, da misericórdia, do amor, das oportunidades que Deus nos dá, da gente observar o quanto nós somos amados, o quanto cada cantinho da criação é amado por Deus da mesma maneira. Se a gente for observar na natureza novamente, a gente observa que a formiguinha, cada serzinho pequeno que a gente observa na natureza é amado por Deus da mesma forma que nós, da mesma forma nós somos amados do que Jesus, do que aqueles espíritos que vivem nos planetas mais evoluídos, do que as estrelas que a gente observa no céu, enfim, todos são amados da mesma forma, todos nós somos amados da mesma forma. Então, isso nos dá uma segurança para também buscarmos esse relacionamento mais íntimo com Deus, buscarmos amar mais a Deus, retribuindo esse amor também, amando o próximo e amando a nós mesmos. Nós mesmos compreendendo que, mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses empecilhos que a gente ainda traz, mesmo dando tropeços, o espírita, né, como a gente falou, se reconhece pelo esforço que a gente faz. Não é pela perfeição que a gente carrega, porque se estamos aqui ainda encarnados num planeta de provas e expiações, é porque a gente ainda tropeça, a gente ainda tem alguma dificuldade nesse caminho. Mas nós já temos a bagagem, o suporte, a compreensão, os sentimentos suficientes para entender que, por mais que caiamos, a gente sempre tem que se reerguer, seguir, cair, mas levantar e continuar andando, continuar naquele passo, continuar com essa constância do aprendizado, da reflexão,
de colocar em prática tudo isso e aproveitar cada uma dessas quedas também como um aprendizado. E assim a gente se conhece mais, conhece as nossas dificuldades, procura consertar aquilo que a gente precisa ainda ajustar no caminho. Já conseguimos observar o que a gente tem de positivo também para nos impulsionar, para olhar e falar: olha lá, já consigo fazer isso que eu não conseguia um tempo atrás. E se eu consigo fazer isso que eu não conseguia um tempo atrás, eu vou conseguir fazer outra coisa que eu ainda não consigo. Vamos dar um exemplo? Eu já consigo perdoar a minha vizinha porque deixou alguma coisa, colocou uma música alta em outro momento, enfim, dá um exemplo prático, assim, de dia a dia, simples de dia a dia, colocou a música alta em determinado momento e que eu estava querendo dormir, já consigo fazer isso, já consigo não me irritar com isso, já consigo ficar tranquila com isso. Então, se eu já consigo fazer isso, eu também vou conseguir perdoar aquela pessoa que cometeu uma falta mais grave comigo, alguma situação mais grave, uma pessoa que, enfim, agiu de uma forma negativa, vou conseguir também esse perdão, se eu conseguir esse perdão menor. Vou conseguir já transformar aquelas coisas que andam cristalizadas ainda dentro de mim, se eu já observar as outras coisas que eu consigo fazer. Vou conseguir ser mais caridosa, porque eu já consigo ter a caridade em algumas situações. Então, nesse equilíbrio de entender tudo isso, a gente começa também a nos amar, a buscar amar a nós mesmos, entendendo o quanto nós temos aí de potencial dentro de nós, o quanto a gente já consegue construir essa relação com Deus, e aí nós espíritas, com essa questão da fé, né, que nós já conseguimos raciocinar, não somente nós espíritas, mas falando aqui diretamente para nós espíritas, essa fé raciocinada, essa fé, como a gente vê lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a parte que fala sobre a fé inabalável, a condição para a fé inabalável, né, a fé religiosa, essa fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em qualquer momento, em qualquer tempo, porque ela é construída nessas bases também da razão. É aquela fé que a gente consegue enfrentar todas as vicissitudes do mundo, todas as situações, que persiste, que ela é construída em bases firmes realmente, em bases inabaláveis, porque ela une a filosofia, a ciência, a religião, ela une tudo o que a gente observa no mundo, ela une essa razão com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Enfim, é essa fé que nos ajuda a compreender que nós também temos em nós esse potencial divino, que nós estamos nesse caminho, nesse processo, para chegarmos à perfeição, para chegarmos ali em algum momento, claro, demorará ainda, mas que nós conseguiremos chegar no mesmo patamar daqueles exemplos que nós temos, que nós conseguiremos seguir esse caminho de Jesus, por exemplo, que é o nosso maior modelo e guia. Enfim, a gente observando tudo isso, a gente começa também a buscar amar o próximo. Como nós amamos, buscamos amar a nós mesmos e, né, em decorrência de amarmos a Deus também. Esse amor ao próximo que tem que ser como esse amor a nós mesmos, compreendendo que nós estamos ali no mesmo patamar evolutivo, que nós somos todos criaturas de Deus, nós somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, estamos todos nesse mesmo processo, nessa mesma busca, nesse mesmo aprendizado. Ou seja, que temos todos dificuldades, situações negativas, ainda, né, essas más inclinações carregando as nossas más paixões, os nossos vícios, o egoísmo, o orgulho, etc. Mas que tudo isso está nesse caminho para se aprimorar, para se melhorar. Todos nós temos as nossas virtudes, as nossas coisas positivas que nós trazemos. Ninguém é extremamente claro, exceto aqueles espíritos missionários que vêm trazer situações e aprendizados para nós, mas eles se caracterizam até de forma diferente, né? A gente observa de uma forma diferente no mundo, mas as pessoas do nosso lidar diário, enfim, estão também expostas, estão também em caminho, né? Junto conosco. Então,
tem também essa possibilidade da queda, essa possibilidade do erro, porque todos nós estamos aqui para aprender. O importante é que a gente consiga nos ajudar a nós mesmos nos reerguermos e ajudando aqueles que estejam caminhando conosco também a se reerguerem, a caminharmos juntos, a pegarmos na mão um do outro, né, nesse caminho, usarmos da solidariedade, usarmos da temperança, usarmos dessa ponderação para lidar com cada situação, compreendendo o que tem de eterno naquilo, que a gente pode retirar de eterno daquilo tudo. Então, a reflexão que eu trouxe para hoje foi essa, que a gente possa buscar essa temperança, buscar esse equilíbrio, buscar esse caminho que não é nem o extremo da aparência no bem, nem o extremo que muitas vezes é fantasioso, que encobre coisas negativas, que na verdade não está nesse caminho do bem, como também nesse extremo de sabermos que estamos agindo de uma maneira ainda negativa e seguirmos agindo ali. É observarmos o que está mais a fundo de cada uma dessas situações na nossa visão, na nossa forma de receber essas situações, de enxergar, de observar, para que a gente possa se educar pouco a pouco para esse caminho do amor, né? Para esse caminho de compreender, de acolher, de agirmos com a caridade, com nós mesmos e com os outros, e seguirmos caminhando. Então, muito obrigada para todos vocês, que a gente possa nos esforçarmos realmente, né? Que nós possamos nos esforçar realmente nesse caminho de sermos os verdadeiros espíritas. Que reflexão mais interessante. Marina, eu não conhecia. Deu uma travada aqui, peraí. Acho que foi. Voltou, gente? Acho que voltou, mas eu acho que foi a minha internet. Tá certo. Para mim não travou, não. E eu não conhecia essa mensagem que você trouxe pra gente. E logo de início a gente já percebe, né, que muito isso que você comentou de que, digamos assim, a linha de divisão entre as coisas, ela é muito tênue, entre a sinceridade e entre a grosseria, de ser direta demais. E eu gostei muito dessa parte que você cita a questão 919 do Livro dos Espíritos, porque a gente percebe, gente, qualquer tema que a gente vai no Espiritismo, a gente cai na questão 919. Você roda, 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 em algum momento você cai na questão 919. E você tem na questão, eu acho que é a 621, não lembro agora, do Livro dos Espíritos, né? Que está perguntando assim, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem na consciência, lá na parte das leis morais. E quando você junta essas coisas, você percebe que muito grande parte da evolução da gente consiste em a gente conseguir calar, às vezes, o ego, os nossos preconceitos, para ouvir a nossa consciência, porque está lá, em algum lugar, o que a gente precisa escutar, e nos conhecermos. E isso que você falou, às vezes nos conhecermos é nos darmos conta do nosso verdadeiro tamanho. É saber que a gente é falho, e a gente precisa admitir isso, por mais que às vezes a gente goste de se ver como não falho, a gente é, mas ao mesmo tempo também saber que a gente é filho de Deus. Então, é uma linha tênue, de novo, né, entre ver que eu sou pequena, que eu não sou tão grande como eu gostaria, que eu não sou tão evoluída como eu gostaria, que, enfim, tem muito mais sujeira ali, mas ao mesmo tempo também não permitir que essa ideia me faça desistir de tentar, porque como você disse, a gente sobe degraus da escada, não adianta pegar o pezinho e tentar colocar lá no último degrau de uma vez. Então, só comentando assim rapidamente, eu lembro de uma amiga que passa por um problema familiar, onde ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com uma pessoa da família, de perdoar alguns erros difíceis. E nesse Natal ela fez um comentário. Ela me falou assim, olha, eu não consigo perdoar ele ainda. Eu não consigo ir lá e passar o Natal com ele. Mas eu consigo fazer uma comida bem gostosa e pedir para levarem para ele, para que ele possa passar o Natal dele tendo uma ceia, para que outras pessoas possam passar por ele, se eu consigo.
Naquele momento eu olhei assim e falei assim, isso é de uma coragem tão grande, porque às vezes a gente realmente não consegue. Mas eu acho que o que Deus pede da gente é que a gente tente e faça o melhor que a gente consiga. E nessa de fazer o melhor que a gente consiga, a gente vai dando passinhos. Então, ela admite que ela não é capaz ainda. E ela tem que ser sincera com a própria consciência dela, tem que ser sincera com Deus. Mas ela não está parada. Ela está tentando se esforçar. Ela está fazendo o que ela consegue fazer. E muitas das vezes na vida da gente é isso, sabe? Eu não consigo ser um espírito de luz. Mas o que que eu consigo fazer hoje? O que eu já sou capaz de fazer? A gente tem que reconhecer isso também. Eu achei de uma coragem, assim, o que ela me falou. Mais do que se ela tivesse falado, olha, eu perdoei, e não fosse do coração. Achei lindo essa história e muito, assim, pra gente levar pra gente como aprendizado também. E muitas vezes o que a gente pode fazer é alguma coisa que às vezes a gente acha que não é tanto, né? Por exemplo, isso de fazer uma comida bem gostosa e mandar para a pessoa é uma atitude que tá nesse exercício. É realmente é o que você falou, é corajoso, porque você não está sendo. Você está agindo com sinceridade, se conhecendo, entendendo o quanto você já consegue dar de passo naquele momento e dando os passos, né? Às vezes a gente acha que não pode fazer grandes coisas, por exemplo, a gente passa por alguma situação de mágoas com uma pessoa que não esteja próxima, que não tem alguém que pode fazer esse contato, e o que a gente pode fazer é uma prece para aquela pessoa. E aí, às vezes, a gente está assim, tipo, ai, nossa, não estou fazendo nada porque eu estou fazendo uma prece. A gente que se engana de achar que não está fazendo nada, a gente está fazendo muito. E às vezes até mesmo a prece ainda é difícil, né? E aí, quando essa prece ainda é difícil, a gente precisa, em pouco a pouco, que a gente já consegue fazer, já conseguimos não olhar com mágoa, já conseguimos fazer isso, aquilo, até a gente conseguir dar os passinhos maiores, né? Exatamente, essa questão da prece, a gente pensa assim que é uma coisa muito simples, gente, mas quando a gente está com dificuldade, a gente realmente tirar do nosso coração o que a gente tem melhor para oferecer para aquela pessoa, mesmo que eu não seja capaz de dar um abraço nela, porque ainda não consigo dar um abraço nela, né? Ainda não estou preparada para esse passo. A prece é um passo gigantesco. Então, eu tenho um livro que eu gosto muito, Marina, chama Reforma Íntima Sem Martírio. Eu sempre comento ele. E a autora fala muito sobre isso, né? A gente tem que se esforçar para melhorar, mas a gente não pode se cobrar da gente aquilo que a gente ainda não é capaz. Então, o que a gente pode fazer? Se esforçar para ser melhor, porque Deus, ela fala, tem uma frase lá, né? Deus não pede que eu seja o melhor, Deus pede que eu seja o melhor que eu consiga. Então, assim, eu não preciso ser o melhor espírita de todos, eu só preciso ser a melhor Jordana que eu consigo ser, mesmo que seja passinho por passinho, lentamente. Não preciso ser o melhor palestrante, eu preciso ser eu preciso me esforçar, eu preciso dar o melhor de mim com todo o meu coração. Então, muitas coisas maravilhosas foram ditas hoje, muitas reflexões, guardei muitas delas no meu coração, mas essa me chamou muita atenção, né, sobre o seu caminho do meio, e eu achei bastante interessante sobre isso. Aí eu fico muito feliz da gente conseguir refletir juntos, né, na verdade, porque é o processo que todos nós estamos passando nesse momento, né, de aprender esse pouquinho a pouquinho, da gente ter essa situação de aceitar também o limite que a gente está ainda no momento, o quanto que a gente já consegue andar, o quanto a gente ainda não consegue, o quanto ainda tem dificuldade para ser trabalhado. E não olhar aquilo como, não, então eu não vou mexer nisso nunca mais, vou deixar ali guardadinho, porque esse vespeiro eu não vou mexer. Não, também é olhar e falar, não está no momento ainda, mas eu vou me preparar com aqui, tendo em mente que eu preciso estar mais forte para seguir nesse caminho também, né? Para trabalhar todas essas coisas. E se fortalecendo para isso, é aquela assim, olha, Jesus, eu não consigo fazer isso ainda, mas por favor, me prepare para que um dia eu seja capaz de fazer isso. Ainda não dá, mas eu vou trabalhar aqui quietinho, eu vou trabalhar aqui na minha, porque um dia dá certo. Da E gente é não por isso criar. que e até o recurso da prece é para isso também, né? Se a gente for olhar no Livro dos Espíritos, em diversos pontos está falando sobre isso, sobre o quanto a gente, com todas as dificuldades que a gente traz para trabalhar, todas as provas, todas as situações que a gente traz para trabalhar nessa vida,
Com tudo isso, nós temos o recurso da prece para a gente pedir para os nossos amigos espirituais dar uma ajuda, me dar uma força aqui que eu estou precisando, a gente pedir para Deus que que continue nos auxiliando, né, nos momentos de maior dificuldade, que nos dê mais coragem ou discernimento, ou enfim, o que a gente estiver precisando, que nos ajude naquelas situações, né, também. Aí, tô lembrando de uma coisa que você ter contado isso da sua amiga, né, isso que a gente está conversando, eu lembrei, um tempo atrás, sei lá, uns 2 anos atrás, eu tava com uma dificuldade muito grande de perdoar uma pessoa. E era uma pessoa que eu não via, não conseguia nem ver, nem olhar na cara, assim, de encontrar pessoalmente, e de vez em quando tinha algumas situações que eu precisava encontrar. E aí eu tava angustiada pensando nisso, falando assim, gente, mas que tipo de espírita que eu sou, que eu não consigo olhar na cara da pessoa, que eu já fico com raiva, como assim? O que é isso? E aí eu li um livro que chama Mais Luz, se eu não me engano, psicografado pelo Chico também, eu acho que é do Batuíra. E aí, isso eu lendo antes de dormir, tinha lá, você não precisa beijar, mais ou menos nessa linha, você não precisa beijar a mão da pessoa, mas se você não transformar o vinho em vinagre, já tá bom. Mais ou menos isso, né? Não era exatamente com essas palavras. Aí eu li aquilo, fiquei refletindo, li várias vezes a mensagem, falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma prece, pedir para eu ir durante o sono, lá com essa, né, encontrar com essa pessoa e tentar ir ajustando essas coisas para pouco a pouco nessa relação ir melhorando. E aí eu sonhei que beijava a mão dessa pessoa. Aí eu falei, não precisava beijar a mão, mas precisava, né? Na figuração que eu fiz na minha consciência ali, no meu sonho, enfim, nesses processos todos. E depois disso eu entendi, acho que gravou na minha mente de forma tão marcante que toda vez que eu tinha que encontrar essa pessoa, eu já automaticamente pedi ajuda para quem estava ali do meu lado, nos espíritos, né, que estivessem ali do meu lado, já fazia uma prece quietinha ali, pedindo ajuda para lidar com aquela situação, até conseguir melhorar essa relação com essa pessoa. Então é pouco a pouco, não é de uma hora para outra, né? Da vez seguinte ainda tinha raiva, mas estava lá já no começo desse caminho. É como a gente diz, de grão em grão a galinha enche o papo. E de reforma em reforma a gente vira espírito puro. Mas não tente fazer isso de uma vez, que não vai dar certo. Escorrega da escada. Exato. E vamos falar, então, vamos ver aqui alguns comentários de algumas pessoas. Eu não sei de onde eu parei da última vez. Mas, enfim, nós temos aqui várias pessoas. Nenhum é da sua família, não, né? Várias pessoas aqui falando boa noite. Pessoas que se manifestaram no momento que você estava falando, algumas coisas. Enfim, tem muitos comentários aqui de pessoas que acredito terem participado dessas reflexões aqui com a gente. E, inclusive, eu gostaria de agradecer por todas essas pessoas, por terem continuado aqui com a gente, por terem participado dessa reflexão. E, Marina, eu gostaria de agradecer você também por ter dispondo do seu tempo, dos seus estudos, das suas reflexões, para poder ter compartilhado com a gente um pouco que você tem pensado, um pouco que você tem aprendido, né? Assim, a gente aprende um pouco, compartilha. Então, obrigado por ter compartilhado com a gente. Agradeço muito a sua presença. Espero que você tenha muitas outras oportunidades de estar aqui com a gente. Saiba que você é muito bem-vinda para voltar. E gostaria de te pedir, por último, que você pudesse, já que você já está aí inspirada, estudando, fazer para a gente a nossa prece de encerramento, te convidar para isso. Faça sim, Jordana. Muito, muito obrigada pelo convite de novo, pela oportunidade da gente refletir juntos, porque eu acho que sempre não é uma reflexão sozinha, né? A gente está na mesma linha de pensamento, estamos refletindo juntas, todos juntos, né? E buscando essa nossa melhoria, esse nosso aprimoramento. Fico muito feliz, como eu te falei da outra vez, eu me senti muito acolhida aqui, acho que é uma sensação muito boa de acolhimento, gosto muito, né, dessa troca, desse contato, mesmo que virtual ainda. Então, muito obrigada pela oportunidade.
Então vamos fazer. Antes de prece, só gostaria de ler um comentário aqui de uma pessoa, a Fátima comentou sobre a dificuldade que ela teve com a passagem do filho dela, e ela falou sobre fazer uma prece para ele, né, pelo que eu entendi aqui. Então, obrigada, Fátima, por ter compartilhado isso com a gente, e que a gente possa mentalizar ele também, com nossa prece, né, mentalizar a família, mentalizar também várias outras pessoas que passam diariamente, vários outros familiares, várias outras pessoas também que têm a depressão, que têm dificuldades, que a gente possa mentalizar essas pessoas também, em especial o filho da Fátima, tá bom? Só um pedidozinho. Então vamos fazer nossa prece. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela benção maior da vida, a Jesus, nosso irmão e mestre, por todos os ensinamentos que nos traz, por toda a bondade, por toda a misericórdia que demonstra em cada ato conosco. Agradecemos a espiritualidade amiga, que nos acompanha, que nos auxilia, que está sempre caminhando conosco, nos sustentando aqui, como verdadeiros agentes de Deus. Agradecemos a cada oportunidade que a gente tem, a oportunidade de hoje, dessas reflexões, desse encontro. Pedimos amparo, proteção a todos nós, em especial ao filho da Fátima, esse moço, que possam todos os familiares, todos os que estejam unidos, né, nessa corrente, nessa linha de pensamento, nesses círculos, ser amparados, abençoados, receber os melhores fluidos da espiritualidade amiga, receber em seus corações esse contato mais próximo com Deus, se aproximar mais dos seus espíritos amigos, né, dos seus mentores, dos seus protetores, enfim, que eles possam ter uma caminhada constante, pouco a pouco, assim como todos nós, evoluindo, seguindo sempre no caminho do bem. Então, agradecemos mais uma vez e pedimos que estejamos todos ligados, vinculados nessa linha de pensamento, nessas vibrações positivas, pedindo também para todos aqueles que recebem o tratamento aqui do centro, e que assim seja. Que assim seja. Então, gente, mais uma vez, terminamos mais uma reflexão, mais uma palestra de quarta-feira. Quarta-feira, de novo, a gente está aqui com outro palestrante, outra pessoa que vai nos auxiliar. E, se Deus quiser, daqui um dia a Marina tá aí de novo, mês que vem. Tá certo? Então tá certo, eu vou cobrar, então. E fiquem todo mundo com Deus também, que Deus possa abençoar todas as pessoas que agora vão fazer os tratamentos à distância, que a gente possa dirigir nosso pensamento a essas pessoas também, para que a gente possa se sustentar reciprocamente, né? Em oração, o que está mais forte ajuda aquele que está mais fraco, o que está mais em condições ajuda aquele que está menos em condições, e assim todo mundo sai bem. E despedir da Marina, dizer que foi um prazer e te desejar também, Marina, uma ótima noite de descanso ou de estudo, ou seja lá o que for que você for fazer, tá bom? Então, até a próxima. Boa noite, até. Boa noite, gente. Até mais.